uma pequena fala aqui. Recentemente, o meio artístico perdeu aí uma grande cantora, bem popular, bem famosa. O interessante, amados, que os primeiros a julgar a morte dessa artista foram os religiosos, os evangélicos propriamente dito. Estão pegando aí vídeo desta mulher quando adolescente, ela fazia parte do sistema religioso e ela cantava lá na igreja. Estão pegando aí, propagando agora para se promoverem em cima de uma pessoa que já partiu. E o pior, eles dizem que esse acontecimento é porque essa moça ela deixou de servir ao Senhor. Porque essa moça deixou de andar na igreja evangélica. Queridos, é lamentável, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vamos ver nem Jesus e nem os apóstolos batendo nas prostitutas, batendo, sabe, em homossexuais. Nós não vamos ver Jesus e os apóstolos batendo, sabe, nos pecadores. Pelo contrário, Jesus estava ali comendo com os pecadores, Jesus estava ali abraçando o doente, curando aquele que estava ferido, mas em quem mais Jesus batia era nos religiosos de sua época. Por quê? Porque hoje nós estamos vendo, amado, a síndrome do farisaísmo. Essas pessoas que estão procurando, eu li um texto que eu fiquei triste, eu vi um texto nas redes sociais, onde os crentes, os pastores, detonando essa moça, que Deus já tinha avisado, que Deus já tinha usado a vida de alguém para falar que ela ia morrer, que Deus já tinha falado porque ela estava cantando agora para o mundo. Interessante que essa abençoada, ela fez parte de um sistema religioso, onde ela e a mãe dela, que não tinha ninguém para cuidar, elas foram desamparadas. E essa moça teve que sair muito cedo de casa para estar cantando nos bares, para estar ganhando o seu pão cotidiano. E hoje nós estamos vendo aí esses que deveriam, que dizem conhecer a palavra de Deus, julgando, detonando, acabando com essa pessoa que já partiu. Abençoados, é lamentável ver isso. É lamentável, é triste ver isso. De pessoas que deveriam, de pessoas que deveriam abraçar a família, entender o momento, pessoas que deveriam compreender que todos nós um dia vamos partir. Independentemente se você é evangélico, católico, espírita, umbandista, ateísta, não importa, todos nós iremos morrer. Ah, irmão, mas a forma, meus amados... Quer dizer, se um pastor tem um acidente de carro e de avião, não, é porque chegou o tempo dele, Papai do Céu levou. Recentemente eu perdi, é um conhecido, nosso, que um pastor que partiu aí devido a essa doença aí, esse vírus que tem circulado por aí. E aí, ninguém vai dizer porque foi o pastor, porque o pastor estava em pecado. Ninguém vai dizer porque o pastor estava andando no erro. Mas quando é uma pessoa que fez parte de uma instituição religiosa e saiu, não quis mais se envolver, seguiu sua vida, aí é Deus trazendo castigo, é Deus matando, é Deus colocando doença. Outro tempo aí morreu um jornalista aí famoso, e ele batia aí contra um falso profeta aí do Chapeuzão, e aí ele teve câncer. E aí disseram que foi o falso profeta que lançou uma praga nele. E aí os evangélicos, eu até discuti com uma pessoa próxima, que os evangélicos, olha, vai mexer com o ungido de Deus, vai tocar no ungido de Deus, quer dizer, atribuindo a doença, a enfermidade daquela pessoa, porque aquela pessoa falou mal não, falou a verdade de um falso profeta que fica vendendo, mercadejando a palavra de Deus. Queridos, nós que temos um pouquinho de conhecimento da palavra, nós não nos sujeitamos a essas pessoas. Nós entendemos que Deus tem o controle de todas as coisas e todos os nossos dias estão determinados pelo Pai. Foi o Pai que estabeleceu o dia de você nascer, o dia de você partir. Deus não vai sair matando alguém porque saiu da igreja. Deus não vai sair matando alguém porque deixou de ser evangélico. Parem com isso. Vocês do sistema religioso que gostam de acusar as pessoas. Eu lembro que quando eu saí do sistema religioso, eu comecei a ministrar o Evangelho da Graça.
Tivemos uma situação em nosso apartamento, onde nosso prédio houve um incêndio no primeiro andar e todo mundo do apartamento teve que sair às pressas, porque a estrutura do apartamento foi condenada e nós tivemos que sair às pressas e arrumar uma casa de aluguel até recuperar, restaurar aquele apartamento para nós voltarmos. E eu lembro que a primeira coisa que o sistema religioso antigo que eu tinha saído falou foi o seguinte: quando a pessoa está desobedecendo a Deus, até um ovo que frita coloca fogo na casa. Quer dizer, dando uma indireta, tentando, sabe, fazer com que eu viesse ficar com a minha consciência pesada de que aquilo estava acontecendo, porque eu não estava mais naquela instituição religiosa. Dizendo que a minha vida não ia mais para frente, porque eu me intitulei pastor e estava agora pregando contra dízimo, pregando contra jejum, pregando contra isso, então que na minha vida nada ia dar mais certo. Hoje eles veem, porque eles conhecem, eles sabem e percebem que nós estamos em bem, principalmente estamos bem em paz com Deus, e hoje eles morrem, sabe, de inveja ou de ira. Por quê? Porque eles queriam que eu estivesse na sarjeta, eles queriam que eu estivesse, sabe, na miséria, para eles apontarem e dizer aí, ó, deixou de obedecer a palavra de Deus. Eu lembro como hoje, no sistema religioso que eu saí, onde uma pessoa faleceu lá dentro do sistema, e eles usam, eu não vou dizer até hoje que eu não sei também, né? Mas até o tempo que eu permaneci lá, eles usavam aquela pessoa como referência para impor medo às pessoas que estavam ali se reunindo. Olha, fulano morreu, Deus levou porque não obedeceu o pastor, Deus levou porque não estava se sujeitando ao pastor, Deus levou porque estava contrariando o pastor, nós somos ungidos, nós somos isso. Então, quem não se sujeita a mim, quem não se submete a mim, Deus mata. Por quê? Porque não pode tocar no ungido de Deus. Olha que sistema maligno, amados. E essas pessoas dizem que são de Deus, que tem o amor de Deus na vida. Não tem. São gurus religiosos feiticeiros. Sabe, abençoados? O outro famoso que tem aí, o Malacheia, ele chegou a dizer em um dos seus programas, olha, se seu pastor é ladrão, se o seu pastor é pilantra, se o seu pastor é safado, deixa ele lá, não se meta com o ungido de Deus. Eu já vi gente morrendo, irmão. Eu já vi gente morrendo porque tocaram no ungido de Deus. Cabra, safado, mentiroso. Todo mundo vai morrer um dia, abençoados. Todos nós iremos partir. Aí quando um crente, pastor, reconhecido, renomado, teólogo, ele morre, não, é porque chegou o dia do Senhor. Aquele homem era tão perfeito que Deus disse, não vai ficar mais na terra, vou levar para o céu. Agora quando é um membro que não estava se sujeitando, sabe, às campanhas, os projetos, as imposições, as mentiras do sistema religioso, eles dizem, aí ó, Deus matou, morreu porque não obedeceu o pastor. Deus matou, Deus levou porque não se sujeitou à liderança espiritual. Olha aí, ó, se sair debaixo da cobertura pastoral, vai morrer. E é isso que estão dizendo dessa cantora. Porque a cantora deixou de estar fazendo parte de um sistema religioso. Porque a cantora deixou de cantar para Deus. Queridos, existem pessoas que têm muito mais temor de Deus, muito mais temor de Deus fora do sistema religioso do que lá no sistema religioso. Existem pessoas que temem muito mais a Deus, a que estão fora do sistema religioso, do que aquelas que estão lá. Porque, infelizmente, o sistema religioso, ele deixa as pessoas soberbas, prepotentes, orgulhosas, sabe? Narizinho para cima. É lamentável, é um povo idólatra. Eu não estou generalizando, mas, infelizmente, a maioria é desta forma. E, lamentavelmente, nós estamos vendo, mais uma vez, o sistema religioso condenando uma pessoa porque teve um acidente, Deus matou aquela pessoa, porque Deus já tinha avisado, pessoa já tinha profetizado na vida dela, porque ela tinha que voltar para os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor para essas pessoas é a igreja evangélica. Os caminhos do Senhor para essas pessoas é estar dando o seu dízimo, sabe? É estar pagando o seu preço, é fazendo o jejum. Isso é os caminhos do Senhor para essas pessoas. Eles não entendem, mas é necessário batermos sempre nessa tecla, que Deus é Espírito.
E Deus procura e Ele já encontrou os verdadeiros que adoram em espírito e em verdade. Que Deus nunca habitou em templo feito por mãos de homens. Que o mandamento maior do Eterno é o amor. Aliás, é o único mandamento que permanece, o amor. O que essas pessoas não têm. Porque eles se manifestam quando acontecem essas coisas aí. É lamentável, abençoados. E quando nós pregamos uma palavra, mostramos na palavra que Deus não está sujeito, submetido a uma instituição religiosa, que Deus não usa a instituição religiosa como critério para salvar X ou Y, eles vêm para cima de nós, porque eles nos chamam de desigrejados, de sem pastores, porque na verdade eles não entendem o que é uma liberdade em Cristo. O apóstolo Paulo dizendo na igreja aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Infelizmente, essas pessoas não têm Cristo formado em suas vidas, porque andam acusando, sabe, andam condenando essas pessoas, porque essas pessoas não andam, né, ou deixaram de andar naquilo que eles acreditam. É lamentável. Fica aqui o meu desabafo. Forte abraço a todos vocês e graça e paz. E vamos continuar pregando, falando da liberdade que temos em Cristo Jesus, para que de fato essas pessoas, como essa artista que partiu, tantos outros não venham estar escravizados, manipulados, com a consciência atrofiada, sabe, presa dentro de um sistema religioso, onde eles não podem pensar, onde eles não podem trabalhar, onde eles não podem viajar, onde eles não podem passear, porque tudo tem que ser de acordo à vontade do seu líder, à vontade dos seus mestres, à vontade dos seus pseudos pastores. E eles não ensinam as pessoas de fato a viver Cristo Jesus, o Senhor da eternidade. Forte abraço a todos vocês, graça e paz.